Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ em imediações. Estamos aqui em mais um conteúdo concreto. Esse programa que é feito numa parceria com o site saladacult.com.br e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Rádio UERJ. Hoje a gente vai falar sobre C.S. Lewis. E para falar disso eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com o professor Márcio Simão, que é professor da Unigran Rio, em Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. Fala aí, se apresenta pra gente, Márcio. Olá, Kleber, olá a todos que estão ouvindo o programa. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o Márcio, eu estudo C.S. Lewis desde que eu me entendo por gente, eu acho. A literatura do Lewis sempre foi uma literatura que me atraiu bastante. Sempre li muita coisa dele. E aí eu decidi utilizá-lo como fonte de pesquisa, como objeto de pesquisa, tanto na minha graduação, como mestrado e doutorado. E por falar em literatura, nós estamos aqui também com a professora Elisa Abrantes, que é professora da UF, formada em literatura inglesa. Se apresenta aí pra gente, Elisa. Meu nome é Elisa Abrantes, eu sou professora de literaturas de língua inglesa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estudei aqui na UERJ, na graduação, e meu mestrado também, e doutorado na UF, né? E trabalho especificamente a minha pesquisa com literatura irlandesa. Não com Lewis, mas trabalho com o contemporâneo. Mas adoro o medieval e trabalhei bastante tempo com celtas e anglo-saxões, que são saberes trazidos também, né, tanto para o Tolkien quanto para o Lewis. Então é isso. Vamos começar então dessa dica da Elisa. Elisa, fala um pouquinho pra gente do contexto aí, do C.S. Lewis, como é que era essa... Porque a escrita desses textos, por exemplo, foi toda pós-guerra. Desses textos, sim, né? Pós-Segunda Guerra, mas ele escreveu antes também, escreveu ensaios, e eu acho que mitologia era algo bastante forte, né? Para ele veio escrever esses livros de literatura de fantasia pós-Segunda Guerra. Mas ele escreveu bastante antes e escreveu depois também, porque morreu em 63, não é isso? Ele morreu no mesmo dia que o Kennedy foi assassinado. 22 de novembro. 22 de novembro de 63. E tinha mesmo essa coisa da pegada da mitologia? Essa era a área que ele estudava antes? Tem. Ele gostava muito da mitologia nórdica, em especial. E é engraçado que a experiência dele com a fé cristã, a sua experiência de conversão, que ele narra na sua autobiografia, ele fala que o caminho para essa experiência, para o que ele chama de encontro com a alegria, se deu a partir da literatura fantástica, a partir do contos de fada, a partir da mitologia nórdica. Então é uma coisa que sempre esteve presente nele, mas ele sempre considerou isso como mentiras, né? Ou seja, como o que ele amava era mentira na cabeça dele. E essa dificuldade de conciliar essas duas questões, da sua razão e com que ele amava a questão dos mitos, é parte da vida dele, inicialmente acadêmica, as discussões que ele tem consigo mesmo, as discussões filosóficas, teológicas, até que ele conhece o Tolkien, graças à conversa com o Tolkien, que ele começa a perceber o valor da mitologia não como mentira, mas como uma maneira de expressar algo que faz parte da consistência do ser, da existência humana e tudo mais. E um detalhe interessante, o Senhor dos Anéis, ele foi produzido graças ao C.S. Lewis. Porque o Lewis e o Tolkien, eles criaram um grupo na Universidade de Oxford chamado os Inklings, que era uma tentativa de discutir literatura, teologia, filosofia, e aí eles liam uns para os outros os seus escritos. Então, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi lido pela primeira vez nessa reunião. O Tolkien odiou, porque ele achou que era muito metafórico, muita alegoria. E o Senhor dos Anéis também, assim, as primeiras discussões, o Tolkien falando sobre o mundo que ele tinha criado, e o Lewis é quem o encorajou a continuar escrevendo, a terminar o texto. Que legal. A literatura inglesa dessa época, tem alguma marca? A gente pode pensar logo, né, depois da Primeira Guerra, modernismo. Porque é uma questão, assim, eu acho que a Primeira Guerra foi a primeira experiência realmente, assim, de uma guerra em massa, né? Porque guerra sempre houve. Sim, sim. Mas os soldados eram mercenários, eram, vamos dizer assim, profissionais, mas a primeira vez em que a gente tem a população civil envolvida numa guerra, né? Foi essa primeira grande experiência dessa destruição em massa. E o que estava acontecendo naquela época, né, início do século XX, pensando assim, localizando agora, voltando de Europa para a Inglaterra e para aquela região ali, né, o que estava acontecendo, e que a gente pode falar de modernismo nesse sentido, não só essa
vamos dizer assim, desilusão com o ser humano, né? E esse grande susto que foi essa destruição, mas também coisas como a questão da religião, inclusive, né? Se a gente pensar que Darwin escreveu A Origem das Espécies, né? Lá em 1859, então quer dizer, a gente já tem uma questão dessa teoria da evolução. No modernismo a gente pensa, por exemplo, Londres foi bombardeado, então muitos escritores começam a escrever muito impactados por aquela realidade daquele momento, que era uma realidade bastante diferente, né? Bastante estranha. Então, no modernismo há essa experimentação, vamos dizer, com a literatura, com o texto e com essas... Claro, também esses avanços da ciência, desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da psicanálise. Os autores começam a escrever, talvez, como que a mente humana funcionava. Existem textos baseados nisso, né? E aí isso a gente pensa, Primeira Guerra, esse tipo de literatura que não é para todo mundo, talvez esse automodernismo que seria um pouco mais hermético, um pouco mais difícil de ser compreendido. Eu acredito que esse entre guerras, a gente vai vendo não só essa vertente do modernismo, né, mas ainda um legado do vitorianismo, que é um realismo, e a gente tem essas duas vertentes. Depois da Segunda Guerra, aí a gente pode pensar naqueles, não numa continuação do modernismo, não seria assim um desenvolvimento do modernismo e nem um desenvolvimento do vitorianismo ou do realismo. A gente começa a ver diversos tipos de literatura, tanto de experimentalismo, como de literatura de massa, mistura de gêneros, e aí a gente entra com essas misturas mesmo de fantasia, com biografia, com poema, com gêneros, e gêneros se misturam dentro dessa literatura que está sendo produzida para tentar dar conta de um mundo novo, né? Diferente, exatamente. Eu acho que assim, a literatura, a gente pode pensar nela como um instrumento de fazer chegar ao outro o que se pensa, o que se diz, o que se fala, o que se sente. E como é que é isso, ô Márcio? Essa coisa de você ter um autor que lança a mão da fantasia para poder falar de um tempo tão triste. Porque se a gente pega... Você pega os Seus Anéis e toda aquela coisa negra, do mal, né, dicotômico, né, bem traçado, que você encontra sem quase nenhuma veia romântica, da falsidade, né, que você encontra na obra de Tolkien. Quando o Lewis faz isso a partir de um eixo mitológico, ele trata isso de maneira diferente, né? O curioso é que no livro, quando você pega a obra para ler, a guerra, ela é talvez não mais que um parágrafo, né? Ela é um pedacinho do livro, né? Quem vê o filme acha que foi uma coisa absurdamente grande, né? Uma descrição grande, que nada, né? No livro ela é um parágrafo, é uma descrição daquele momento de uma maneira muito sucinta. É como se ele falasse assim, olha, o momento era esse, mas eu quero falar de outra coisa. Não, e o interessante disso é que as Crônicas de Nárnia, o Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa, que é o primeiro livro, ele é escrito a partir de uma experiência que o Lewis tem com crianças que vão buscar refúgio na casa dele e do irmão durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele mora no interior e ele recebe várias crianças, né? Tem um momento específico que são 4 crianças que estão lá na casa dele. 2 meninos e 2 meninas. E o que o espanta é a incapacidade das crianças de brincar. Elas não têm a abertura, não tem... parece que alguma coisa foi tirada delas. Que ela é justamente o elemento do mundo, do sentido do mundo, né? A guerra está acontecendo, estão fora, os seus pais não se sabem onde estão, e aí eles estão lá, as crianças estão lá na casa. E para tentar entreter as crianças, ele cria uma história, um esboço, uma história de 4 crianças que vão para o mundo mágico, que não é ainda o Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa, mas é o germe que vai... fazer surgir a história depois. Isso é interessante. Uma segunda questão sobre literatura de fantasia é a literatura infanto-juvenil, ela às vezes é considerada como uma espécie de subliteratura, né? Assim, como um gênero menor. E não é verdade, assim. Existe uma literatura infanto-juvenil que não pode ser chamada de literatura porque é mercadológico e aí é superficial, é vazio, é ruim, muito ruim. Mas a grande literatura infanto-juvenil, como o C.S. Lewis, como Tolkien e tantos outros, essa literatura, ela é capaz de devolver ao ser humano valores que o ser humano perdeu por causa da aposta no racionalismo, sabe, na razão, do qual ele estava falando agora há pouco. A expectativa do século XIX para o século XX é de que a razão vai dar conta da vida inteira.
E aí a razão que é utilizada na Primeira Guerra Mundial para matar gente, como falar agora dessas questões? Qual é o lugar da razão e onde está o resto do ser humano, né? E aí a literatura de fantasia, ela surge, obviamente não criada agora, mas ela é utilizada agora não como fuga da realidade, mas como maneira de enfrentar a realidade com um novo olhar. O Lewis, por exemplo, cita o Chesterton, e o Chesterton tem uma frase, G.K. Chesterton, que diz assim: os dragões existem não para a criança acreditar em dragões, porque ela sabe que não existe. Os dragões existem para a criança acreditar que eles podem ser vencidos. Então, essa temática de fazer com que a literatura de fantasia consiga devolver ao ser humano uma capacidade de enxergar o mundo de forma mais integral, isso eu acho fantástico na literatura infanto-juvenil e na literatura de fantasia. E aí o Lewis, o Tolkien fazem isso com maestria, assim. A maneira como o Lewis propõe nas suas crônicas inteiras, em todas as crônicas, as 7, leituras da insuficiência da racionalidade para dar conta de tudo, ou então da lógica modernista, do lucro acima de tudo. Então, por exemplo, no Sobrinho do Mago, que é a penúltima crônica a ser escrita, mas cronologicamente seria a primeira, porque fala da criação de Nárnia, o Nárnia está sendo criado e é criada pelo canto do Aslan, do leão. E aí lá, assistindo a criação, tá as crianças, um casal de crianças e o tio André, que é um feiticeiro, metido a feiticeiro, né? E ele tá vendo aquilo e ele só consegue enxergar o seguinte: aquela terra pode dar lucro para ele. Então, ele quer basicamente engarrafar a experiência que está tendo ali e vender. E essa é uma maneira que o Lewis usa para criticar esse espírito modernista de lucro acima de tudo, e que é muito dualista, coloca a razão acima de tudo e o resto do ser humano para baixo. Você falou de crônicas. O que são crônicas? Por que chama crônicas? O Lewis, quando ele vai criar as histórias, ele fala assim, que me acusaram de querer criar uma alegoria cristã para crianças. Então, aí me disseram assim, como se eu tivesse pensado da seguinte maneira: quem é Jesus? É o leão. Quem é o ser humano pecador? É o Edmundo. E aí eu criei a história a partir disso. Mas ele fala assim, mas eu nunca conseguiria criar uma história assim. A história surgiu na minha cabeça por imagens. A primeira imagem foi um fauno carregando presente no inverno. Nem tinha um leão, na verdade. E depois, é claro, como ele já, nesse momento da escrita, ele já é cristão, o que ele transparece no texto. Então, acaba os valores cristãos entrando na narrativa. Mas ele não faz isso como uma alegoria, ele não quer fazer uma alegoria. Ele quer escrever uma narrativa, uma história, contando o que aconteceria se tivesse um mundo onde animais falassem e esse mundo tivesse a necessidade de ser redimido por alguma razão. Tivesse se escravizado por um mal, e o que aconteceria nisso, né? Então, essa é a ideia. E aí as crônicas, os 7 volumes das Crônicas de Nárnia, são narrativas que ocupam um espaço desde a criação de Nárnia até o fim de Nárnia. Que é a última batalha. Que eu não vou dar spoiler aqui, por favor. Porque esse filme o pessoal não viu ainda. Exatamente. Só quem lê o livro conhece, então não vamos spoilear. Então, gente, a gente já bateu papo pra caramba. Né, assim, foi muito, muito legal. Queria que você deixasse aí um recado sobre o que vocês pensam dessa obra de C.S. Lewis, da literatura, do que vocês estão pensando. Fala, Elisa, você. Que busquem, que procurem, que vejam filmes, que leiam livros, e tanta coisa foi produzida, né, pelo ser humano. A gente tem tantas formas de expressão e tá tudo tão fácil pra gente. A gente tem tanto acesso via internet, os livros e os festivais e as peças de teatro e cinema. Então, primeiro, a gente não pode perder esse sentido de admirar o que o ser humano faz em termos de arte, mas eu acho que as pessoas precisam desse aspecto humanista mesmo e dessa visão de arte. E isso tá muito fácil pra gente, não é só buscar o que nos empurram, né, para consumir, mas buscar outras coisas, buscar conhecer, procurar saber o que é feito, o que já se produziu, mitologia, literatura de fantasia, literatura de ficção científica, clássicos, não ter preconceitos. E você, Márcio, o que a pessoa deve procurar da literatura? Fala pra gente. Livros do Lewis. O Roland Barthes diz uma coisa interessante sobre crítica literária. Ele fala o seguinte, sobre as disciplinas, ele fala assim: todas as disciplinas, uma grade curricular, poderiam desaparecer, porque todas elas podem ser substituídas por uma indisciplina, que é a literatura. A literatura dá conta de tudo isso. Porém, quem sabe só literatura, não sabe nem literatura.
Então, essa abertura à literatura como um caminho de enxergar o mundo, de provar o mundo. O C.S. Lewis diz num texto sobre crítica literária, assim: pela grande literatura, eu vejo o céu com 10.000 olhos diferentes. Eu me torno 1.000 homens diferentes, mas eu sou eu mesmo. E eu sou muito mais eu mesmo porque eu passei por essa experiência. É a literatura que faz isso com a gente. Ela permite que a gente enxergue o mundo com outros olhos. E isso, longe de fragmentar o nosso ser, nos dá uma identidade mais forte, mais bem trabalhada, mais bem construída e capaz de enxergar o mundo com mais leveza, com mais alegria. Gente, foi muito bom, foi um prazer. Eu queria agradecer você, Elisa, queria agradecer você, Márcio, e para todos vocês que estão ouvindo a gente, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.